Vamos lá, pessoal, vamos começar aqui nossa primeira aula do curso Introdução ao Blockchain e Aplicações Descentralizadas. Tá? Eu sou o professor Diogo Silveira Mendonça, do Cefet Maracanã, cursos de bacharelado em Ciência da Computação e Tecnólogo em Sistemas para a Internet. Tá? O que a gente vai falar hoje? Né? Falar um pouquinho do histórico do blockchain e alguns conceitos iniciais só por alto para a gente começar a se acostumar com a tecnologia, e vou falar um pouquinho de criptomoedas também. Tá? Então, como é que começou a história aí do blockchain, né? Então, o primeiro caso aí de uso dessa tecnologia, né, e onde ela surgiu, né, foi em 2009, tá, no Bitcoin. Tá? O Bitcoin é a criptomoeda mais conhecida aí, e acho que é a mais utilizada hoje em dia, né? E ela foi criada em 2009 por uma pessoa chamada Satoshi Nakamoto, né, que é um pseudônimo, não é o nome da pessoa real, né? Ela criou esse nome para poder se manter anônima em relação à criação do Bitcoin. E o Bitcoin ele permite a realização de transações financeiras peer-to-peer, né, que é chamado também de descentralizado. Então, como é que funciona? Se eu quero enviar dinheiro para uma outra pessoa, eu simplesmente posso fazer essa transação diretamente com a outra pessoa e não utilizando, por exemplo, um terceiro que seria um banco, uma bandeira de cartão de crédito, alguma coisa desse tipo, tá? Então, esse que foi o objetivo inicial aí do Bitcoin e como é que surgiu essa tecnologia que é chamada de blockchain, tá? Então, a tecnologia, né, o Bitcoin é baseado numa tecnologia que é chamada Distributed Ledger, ou livro de razão distribuído. Tá? Não sei se vocês conhecem, né, mas como é que funciona, né, um livro razão? Tá? O livro razão ele vem aí da contabilidade, né? Então, empresas elas precisam contabilizar tudo que elas recebem ou tudo que elas gastam, né? Então, digamos que você vai realizar uma transação entre duas entidades, né? Pessoas ou empresas, né? Então, digamos que você tem lá um saldo, você começa lá com um saldo, por exemplo, de 1.000, e aí você vai transferir, sei lá, R$ 100 para outra pessoa, né? Então, você vai lá diminuir, por exemplo, 100, e aí você vai ter lá, por exemplo, agora eu tenho, isso aqui é positivo, né? E agora você tem lá, sei lá, 900. Tá? Aqui escrevendo com a caneta aqui ficou meio esquisito a letrinha, mas é só para exemplificar para vocês, né? Então, isso aqui de um lado, né, a pessoa, ela debitou 100, tá? Saiu lá da conta dela. E aí a outra pessoa do outro lado, digamos que ela tinha lá um saldo de 500, ela soma 100 aqui, e aí fica 600. Olha, se todo mundo registrar isso, a gente tende as contas a fecharem, né? O que sai de um lugar vai para outro lugar, né? E aí está tudo certo. A questão do Distributed Ledger é o seguinte, as pessoas terem acesso não só ao lado delas do livro razão, mas sim do lado dos outros também, permitindo que os pares validem as transações. Então, o que seria uma transação válida, né? Isso aqui é uma transação válida. Sai 100 daqui, entra 100 em outro lugar, tá? O que não seria uma transação válida, né? Por exemplo, saiu 100 aqui e entrou, por exemplo, menos que 100, mais que 100, alguma coisa diferente que 100 aqui, tá? Isso não seria válido. Tá? Então, essa conferência, se as transações são válidas, no blockchain, né, e no Bitcoin também, são feitas pelos próprios pares. Se você faz uma transação bancária hoje em dia, quem é que confere se as transações são válidas, né? Não são os próprios pares, né? Os pares até podem conferir, né? Você olha lá no seu extrato bancário, mas não é você que autoriza se aquela transação ela é válida para acontecer ou não, né? Isso é feito por uma autoridade centralizadora, que geralmente é um banco, né? Então, assim, o Bitcoin ele vem com essa quebra de paradigma, né? Onde você tem uma forma segura, entre aspas, né, ou que seja confiável para fazer transações financeiras
de forma descentralizada, ou seja, sem uma autoridade central conferindo essas transações. Tá? Então, qual foi a inovação aí do Bitcoin? Né? Eliminação dos intermediários, consequentemente de custos. Né? Então, quando você faz uma transação financeira e você tem um intermediário, ele geralmente cobra uma taxa. Tá? Ele cobra uma taxa para poder fazer essa transação. Né? Então, assim, bancos, cartões de crédito, todos eles cobram alguma coisa. Tá? E o propósito inicial do Bitcoin era para fazer transações internacionais, onde transações internacionais elas são difíceis, tá? Porque depende de cada país e pode variar muito a questões de quais são as taxas sendo pagas, e geralmente as taxas não são baixas, tá? Para fazer transações internacionais. Tá? Então ele fez o pseudônimo aí, Satoshi Nakamoto, criou essa tecnologia que habilita isso, a gente fazer isso de uma forma confiável, tá? E posteriormente ela foi nomeada aí como blockchain. Então, hoje em dia, né, muitas pessoas confiam no blockchain para fazer transações, tá? Então, a gente tem aí por volta de 285 mil transações por dia na rede blockchain. Né? Vocês podem conferir essas informações nesse site aqui, né, blockchain.com. Lá tem uns charts, né, tem uns gráficos onde você pode ver como é que está sendo utilizada a rede. Né? E o Bitcoin é uma rede pública, né? Então todas as transações podem ser consultadas, apesar de a gente ter as transações sendo feitas de forma anônima. Né? A gente não sabe exatamente de quem são aquelas transações. Então, a questão é a seguinte, né? Depois do primeiro caso, aí, estudo de caso, que foi o surgimento da tecnologia, né, o Bitcoin, as empresas empresas e pessoas também, começaram a se perguntar por que não utilizar essa tecnologia, né? Se isso é bom para a gente transacionar dinheiro, por que a gente não pode usar isso para transacionar, por exemplo, outros ativos, né? Então, por exemplo, tem vários estudos de caso aí de uso de blockchain em rastreamento de ativos, né? Onde o ativo ele muda de mão, digamos, várias vezes durante um processo produtivo. Você usa aí a tecnologia blockchain para rastrear isso. Então, em 2013, surgiu o Ethereum, tá? Proposto pelo Vitalik Buterin, tá? Esse é uma pessoa que foi é considerado como um dos criadores do Ethereum, né? É uma pessoa que aparece muito aí na mídia, aparece muito em conferências como o criador do Ethereum, mas ele não criou o Ethereum sozinho. Tá? Ele teve a ideia, digamos assim, tocou o projeto, mas muitas outras pessoas colaboraram para que o Ethereum surgisse. Tá? Então, isso vocês podem dar uma olhada no próprio site do Ethereum. E a inovação que o Ethereum trouxe foi a extensibilidade para outros ativos digitais. Ou seja, eu não tenho uma aplicação somente, tá? Então, quando a gente fala do Bitcoin, né, o Bitcoin é uma aplicação descentralizada que tem um propósito específico, que é transacionar dinheiro, tá? Transacionar a moeda, que é o Bitcoin. E o Ethereum não, ele permite que você programe, tá, o que a gente chama de contratos inteligentes, tá? Que são a lógica do que vai ser, de como validar e de o que vai ser armazenado no blockchain. Tá? Então, isso permitiu uma série de novas possibilidades do uso dessa tecnologia para você compartilhar informações de transferência de ativos. Tá? Ele permite a criação do que a gente chama de DApps, tá? Ou Decentralized Applications, aplicações descentralizadas. Ou seja, agora eu consigo fazer uma aplicação que ela roda numa rede peer-to-peer, tá? Que ela roda numa rede onde eu não preciso de uma entidade centralizadora. E a gente vai usar o Ethereum como base nesse curso, tá? A gente vai estudar como ele funciona e vamos programar em Solidity, tá? Smart Contracts, e fazer aplicações descentralizadas. Tá? Só dando uma palhinha aqui como é que funciona o blockchain, o que tem por baixo do blockchain, por que tem esse nome, né, blockchain, né? Então, imagina o seguinte, você tem
uma lista de transações, tá? Você vai fazer uma aplicação e, assim, você tem transações nela, tá? Por exemplo, se você pegar o estudo de casos de moeda, né, a transação é a troca de dinheiro, né, a troca da criptomoeda. E aí tem algumas informações sobre essas transações. Então, por exemplo, uma transação ela é identificada por um hash, tá? Um número, tá? Somente, identificador dela. E ela tem aqui de quem ela foi, que é uma conta, que também é um número, para quem ela foi, que também é outro número. Ou seja, isso tudo aqui é anônimo, né? A gente tem um número, mas não sabe de quem de quem são essas contas. E aí você tem uma série de transações aqui, ó. Quando é feita uma validação, né, essas transações elas precisam ser validadas para ver se elas são válidas, tá? As transações validadas são colocadas num bloco, tá? Então aqui, ó, digamos, eu tenho um bloco e aí eu tenho aqui uma série de transações que estão dentro desse bloco. E esses blocos são ligados, tá? Então, quando a gente valida um bloco, eu fecho aqui um conjunto de transações e as próximas transações que vierem, elas vão ser validadas e colocadas no próximo bloco. E aí, esse próximo bloco tem aqui um ponteiro aqui, né? Tem um endereço do próximo bloco, tá? Então, assim, cada bloco ele vai guardar ali o endereço, na verdade, é o endereço do anterior, tá? E assim vai. E aí isso vai formar o que a gente chama de chain of blocks ou blockchain, tá? Ou seja, o teu blockchain é essa cadeia de blocos que tem um conjunto de transações validadas pelos próprios pares, tá? Então isso que é o sentido assim muito por alto do que é o blockchain. Aqui tem um slide só com essas informações que eu já expliquei, tá? Cada bloco é um conjunto de transações válidas, possui um número, né? Cada bloco é ligado ao próximo bloco, possuindo assim, tá? Formando assim a cadeia de blocos, né? E cada transação ela tem pelo menos o endereço do remetente e destinatário, além dos outros dados da transação. Pegando uma definição formal de blockchain, é uma tecnologia para permitir a confiança entre participantes de um sistema descentralizado de transações. Ou seja, estamos transacionando sem uma entidade centralizadora alguma coisa, né? Ó, só para vocês terem uma ideia, né, isso aqui é uma arquitetura por alto de como é que funciona uma aplicação descentralizada que usa blockchain. Nem tudo roda no código do blockchain, tá? Então, assim, além do blockchain, a gente precisa de uma série de outras coisas para fazer uma aplicação, tá, aqui descentralizada, né? Então, a gente tem o blockchain, que é essa estrutura de dados, que também tem código nela, tá? Ela está aqui embaixo. Aqui tem a execução do código, das regras do blockchain, tá? Isso tudo nesse lado aqui, que é o lado da infraestrutura do blockchain. Agora, tem um outro lado aqui. Tem um lado aqui que é um lado de um sistema distribuído, tá? Um sistema distribuído, por exemplo, pode ser um sistema web, tá? Pode ser até um sistema desktop que tem vários clientes, tá? Então, assim, esse lado aqui é o lado tradicional, que a gente conhece, como fazer isso aqui, né? Então, tem uma interface de usuário, tem rotinas aqui, operacionais, tem um banco de dados, tá? E a gente pode ter uma série de coisas que não rodam no blockchain, tá? Além do que roda no blockchain. Então, assim, a estrutura de um software, né, uma aplicação descentralizada baseada no blockchain, ela tem esses dois lados aqui, tá? E a gente vai aprender como é que a gente faz esse lado aqui, e vai aprender como é que a gente faz as chamadas daqui para cá. Tá? Essa outra parte aqui, ela é coberta em outros cursos aqui da graduação, por exemplo, programação de software para web, que é uma das disciplinas que eu ministro também. Tá? Dando uma ideia aqui do que é a stack, né? Ou as stacks, como é que funcionam as tecnologias para a gente ter uma aplicação descentralizada, né? Por exemplo, tem uma linha aqui no meio, ó. Desse lado aqui é uma aplicação, desse outro lado aqui é outra aplicação. Como é que funciona, por exemplo, criptomoedas, né? Criptomoedas tudo que a gente tem
em computação roda em algum hardware, tá? E geralmente o nosso hardware tem algum sistema operacional e uma rede envolvida. Tá? Existe o protocolo da própria criptomoeda, por exemplo, se a gente está falando de Bitcoin, tá? A gente tem o blockchain ali por trás do Bitcoin e tem o protocolo do Bitcoin, que é como é que a transação ela é realizada naquela blockchain. Existe, por exemplo, aplicações ao lado que não é descentralizado. Tá? Quando você tem um wallet, né, uma carteira, quando você quer fazer uma transação do Bitcoin, geralmente você usa uma aplicação de wallet. Tá? E essa aplicação de wallet ela é uma aplicação, digamos assim, normal, distribuída, uma aplicação web. Geralmente tem um provedor de serviço, né, uma empresa por trás desse wallet, que te vende um serviço de wallet para você fazer as transações no Bitcoin. Tá? Ah, eu preciso do wallet para fazer aplicações do Bitcoin? Não, se você souber programar, souber o protocolo do Bitcoin, você pode ir lá e realizar a transação diretamente, se você conseguir fazer o protocolo, né? Você enviar as mensagens, coisa e tal. Então, só que, pensa só, isso é como se você quisesse navegar na web utilizando o HTTP em linha de comando. Dá para fazer? Dá, mas vai te dar um baita trabalho, né? O que você faz? Você navega na web usando um browser, um navegador, que é um software que sabe falar HTTP. Tá? Então, essas aplicações wallets, elas estão para o blockchain ou para o Bitcoin, como, por exemplo, um browser, um navegador, tá? Para uma aplicação web. Então, esse é o lado aqui quando a gente está falando de criptomoedas. E a gente tem um outro lado aqui, que é quando a gente vai fazer uma programação utilizando o Ethereum, tá? Uma Decentralized Application. A gente tem também o hardware, o sistema operacional, tem o protocolo do Ethereum. Tá? E aí, em cima do protocolo do Ethereum, a gente tem o que são os smart contracts e uma virtual machine lá, Sandbox, que que executa o smart contract. Tá? Então, as máquinas que rodam o Ethereum vêm com isso, tá? Vêm com essa máquina virtual para poder rodar o smart contract. E aí, o que a gente faz para fazer a DApp? A gente usa lá, a gente faz um blockchain application que vai chamar essa camada de baixo aqui, ó, tá? Então, que vai chamar o smart contract, tá? Mas esse blockchain application, a maior parte dele aqui, tá? A gente tem código que é em Solidity, mas a gente pode ter código aqui que é, por exemplo, uma aplicação web normal, que é em JavaScript, por exemplo, para fazer as chamadas aos smart contracts. Então, alguns conceitos para a gente poder fixar, tá? O que são DApps, ou Decentralized Applications. DApps são aplicações web ou corporativas que incluem lógicas de aplicação para invocar funções blockchain que implementam a intermediação de confiança, ou seja, o código que vai efetivamente transacionar, tá? Implementar aqui essa intermediação de confiança é transacionar no blockchain. Desculpa. Um elemento de código fundamental para as DApps são os contratos inteligentes, os smart contracts. O que são esses smart contracts? É o código imutável que representa a lógica da DApp. Pô, mas peraí, o código é imutável? É imutável porque você precisa guardar o histórico do como é que aquilo foi transacionado. E se você permitir a mudança do código, você permite que você mude a forma com que foram feitas as transações. Isso não quer dizer que você não possa, por exemplo, substituir um código por outro, tá? Você só precisa versionar esses códigos, tá? Então, assim, depois que você sobe o smart contract lá para a tua blockchain, beleza, aquele smart contract não muda mais, mas você pode criar uma nova versão dele, só não vai conseguir apagar o anterior, tá? E as variáveis e funções definidas nesse contrato inteligente que realizam a verificação, validação e registro dos dados no blockchain. Então, quando a gente quiser efetivamente gravar alguma coisa no blockchain, a gente vai usar um código de um smart contract. Tá? E para a gente fazer a verificação e validação também. O código dos contratos inteligentes são transmitidos e implantados nos participantes da rede. Tá? Ou seja, a gente vai fazer a programação do código e vai ter uma função específica que é
fazer a implantação desse código, que distribui o código para os participantes da rede, e aí esse código fica disponível para poder ser usado. Por enquanto, a gente está vendo conceitos iniciais, tá? Só para a gente poder aquecer os motores, tá? Então, a gente viu aí o que é uma blockchain, uma visão geral desses conceitos envolvidos, e a gente vai parar por aqui hoje. Na próxima aula, a gente vai falar de mais conceitos envolvidos, tá? Uma profundidade maior do que a gente viu nessa aula de hoje. E aí eu recomendo aí a leitura complementar do white paper do Bitcoin, tá? Que é onde foi descrito aí a primeira vez o que era uma blockchain, como é que funcionaria. Tá? E tem um artigo da revista CMQ, que fala lá do Bitcoin's Academic Pedigree, que vai falando um pouquinho mais de quais são as tecnologias que tiveram origem na academia, que foram utilizadas para montar o Bitcoin e, consequentemente, aí o blockchain. Bem, foi isso. Agora vamos voltar lá para a reuniãozinha, tá? Para a gente poder tirar as dúvidas sobre essa aula. Valeu, pessoal. Vou chamar lá a reunião. Um abraço. Tchau, tchau.